Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática e hoje nós vamos terminar a matéria sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, bora estudar! Nós vimos sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são as razões que relacionam os lados de um triângulo retângulo com seus ângulos internos. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, nós temos o ângulo de 90 graus, né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que aqui a gente está chamando de A, e os lados que contêm o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Quais são as relações? Seno, cosseno, tangente. O que é o seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O que é o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O que é a tangente? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, considerando o ângulo em questão. Por exemplo, se for um ângulo de 30 graus, seno de 30 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? É o lado oposto a esse ângulo. No caso aqui, seria o lado B. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Quem é o cosseno de 30 graus? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é aquele que contém o ângulo considerado. Então, aqui é o lado C dividido pela hipotenusa. E a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui ficaria B sobre C. Certo? Lembrando que podemos também usar o teorema de Pitágoras para resolver problemas envolvendo razões trigonométricas, né? Vamos lembrar? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E a outra informação também é que os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus. Então, aqui, mesmo que no enunciado não dê, a gente consegue identificar por essa relação qual que é o outro ângulo formado. Então, se aqui é 30, esse ângulo aqui é o de 60, por exemplo. Ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São os ângulos que aparecem com muita frequência, né? E é importante que a gente saiba as razões trigonométricas envolvendo esses ângulos. Então, nós temos aqui o ângulo de 30, 45 e 60. Quais são as razões ou relações trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Então, olha, a gente vai usar uma regrinha para poder identificar seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Então, a gente vai colocar todos os valores dividindo por 2. E raiz em cima onde não tem 1. Então, aqui, a raiz é só no numerador. E onde não tem 1, porque raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E a tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, é só gravar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. Na tangente, raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. É fácil gravar e, geralmente, quando tem problemas envolvendo esses ângulos, não são dadas as relações trigonométricas. Então, precisa guardar essas relações. Bora para as atividades aí da variação diagnóstica que vocês fizeram esse ano. Um barco realizou a travessia em um rio partindo da margem P, com trajetória retilínea em direção à margem oposta Q. Devido à correnteza desse rio, o percurso do barco foi deslocado 30 graus em relação à trajetória retilínea predeterminada, conforme representado no desenho abaixo. Então, olha, aqui é a margem P e a margem Q abaixo, né? O trajeto seria essa linha tracejada, o trajeto do barco. Porém, devido à correnteza, esse percurso foi deslocado em 30 graus. Então, agora o novo percurso do barco é essa setinha aqui. Aí a pergunta é, o percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar esse rio é? Então, vamos observar. Né? A trajetória anterior com a nova trajetória formam um triângulo
retângulo, né? Com a margem Q aqui. O lado oposto ao ângulo reto é justamente o percurso, que é a hipotenusa. Vamos chamar de P aqui, de percurso, que é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. O que nós temos de informação? Que a distância entre as margens é de 30 metros, ou seja, o cateto adjacente, mede 30 metros nesse triângulo retângulo. Então, a gente precisa saber qual é a hipotenusa, né? Qual que é o percurso. Qual relação envolve cateto adjacente e hipotenusa? É a relação cosseno. Então, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que a gente já sabe que é 30, dividido pela hipotenusa, que a gente chamou de P. Qual que é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus. A gente sabe que raiz de 3 sobre 2, porém, os dados no enunciado dá cosseno de 30 graus como 0,87 aproximadamente. Então, a gente vai usar esse valor aí para calcular o percurso, certo? Então, vamos lá. Cosseno é 0,87, que é igual a 30 sobre P. Multiplicando aqui, nós temos que 0,87P é igual a 30. Então, P é igual a 30 dividido por 0,87. 30 dividido por 0,87 é aproximadamente 34,48 metros. Então, né, aumentou o percurso com relação à trajetória inicial. Resposta correta, letra C. Questão 45. Observe abaixo o esquema que um observador montou para estimar a altura de uma torre de energia. Então, de acordo com essa figura, o que a gente percebe? Olha, que o ângulo de visão desse observador é de 38 graus e ele tem uma altura de 1,70, né? Então, a partir dessa altura, forma-se um triângulo retângulo em que o problema é estimar a altura dessa torre. De acordo com esse triângulo retângulo, a gente tem como encontrar essa medida aqui, que é o cateto oposto ao ângulo de 38 graus. E o restante a gente já sabe que é a altura do observador, que é 1,70 metros. Então, a gente precisa encontrar esse tamanho aqui, esse segmento da torre, certo? Que a gente pode chamar de, vamos chamar de A. Então, olha só. Nós temos que encontrar o cateto oposto a esse ângulo e foi dado qual informação? Essa medida do lado do triângulo, que é o cateto adjacente. Qual relação traz cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. Então, a gente vai usar tangente de 38 graus. Tangente de 38 graus é igual a cateto oposto, que é o que a gente está procurando, o A, dividido pelo cateto adjacente, que é 20,48. Foi dado que a tangente de 38 graus é 0,78. Isso é igual a A sobre 20,48. Multiplicando, cruzado, nós temos que A é igual a 0,78 vezes 20,48. 15,97. Então, multiplicando 0,78 por 20,48, a gente encontra 15,97. Só que esse valor encontrado é só desse segmento A. Ainda tem 1,70 metros de altura do observador. Então, a altura da torre vai ser 15,97 mais 1,70, que vai ser 17,67 metros. Então, a resposta correta, letra B.